Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindas ao Ela Quer, Ela Pode, o podcast Onde Querer é poder. É isso, produção. Já quero começar agradecendo a sua presença que está aí no outro lado da câmera. Você que nos acompanha todo domingo. Muito obrigada. Você que não consegue aos domingos, 7 horas da manhã é duro, né? Mas que você vai assistindo durante a semana, seja aqui no YouTube, no Spotify. Estamos aqui com você. Muito obrigada. Gostaria também de já pedir para você que está no outro lado da lente, por favor, se inscreve nesse canal. Você nos acompanha? Você está aqui pela Linda, que daqui a pouco a gente vai apresentar. Então aproveite, se você é amiguinha dela, já se inscreve no nosso canal também, dá o like, não esqueça de dar o like, você que já é da nossa comunidade, e principalmente, depois que ele dá o like, compartilha, né? Compartilha, porque com certeza, se esse conteúdo fez diferença para você, vai fazer diferença para outras pessoas também. Não se esqueça, se você está inscrito no Instagram, vai lá e se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube e não está no Instagram, vai lá e segue o nosso perfil no Instagram, né? E também no Facebook, no TikTok. E claro, se você gosta de nos ouvir, não deixa de nos ouvir também e dar as 5 estrelinhas lá no Spotify. Rebeca, bota o sininho para bater, que eu esqueci de falar do sininho, por favor. Então, né? Ative as notificações, por favor. Agradecimento especial agora aos nossos patrocinadores LTM, que são os óculos para quem gosta de viver, óculos divertidos, óculos coloridos. Além dos óculos coloridos, você vai encontrar também os discretos, vai ter um pretinho básico, vai ter aquele marronzinho clássico, tem óculos para todos os estilos. Então, pegue seu celular, aponte agora mesmo seu celular para a câmera do lado esquerdo aqui da tela e garante seu desconto. Ela pode 10? Ela pode 10. Ela pode aqui do 10. Ela Quer, Ela Pode. Já é barateza, né? Cabe no seu bolso, ainda com mais o cupom, gente, não por dá favor. Pra perder. É, né? E a hora que chegar o seu óculos aí, não esquece de nos marcar, por favor. Isso, faz aquela foto lindona e nos marca, né? Marca LTM e marca o @Ela Quer, Ela Pode. Vamos agradecer também a Yuken, no vinho de lata, né? A Yuken aqui, que pode trazer para você aí um diferencial para sua festa, personalizando aí a bebida da sua festa, com a sua logo, com o seu nome, enfim. A Yuken aqui também é patrocinadora do Ela Quer, Ela Pode. Isso aí, pessoas que confiam no nosso trabalho, que fazem com que a gente consiga vir aqui todo domingo, trazer Exato. pessoas especiais para você escutar, para agregar, para se inspirar e dar boas risadas, que é o nosso grande manifesto para você que está do outro lado da tela. Trazer conteúdo, né, que realmente vá agregar, né? Porque a gente estava falando no episódios aí atrás que como é importante você usar o seu tempo de uma forma inteligente. Então, faça isso, olhe conteúdos, assista conteúdos que realmente vai agregar na sua vida. E hoje nós temos um conteúdo que particularmente eu acredito que vai agregar e muito aí na sua vida, principalmente se você é mulher, se você tem dificuldade aí de se relacionar, se você tá com problema e não sabe o que faz na sua vida no sentido de relacionamento, nós trouxemos hoje uma convidada, quem é a nossa mais convidada que hoje? especial, nós estamos com a Linda Bottega Vendrusco, mãe, esposa, psicóloga, psicanalista, especialista em relacionamentos e conflitos pessoais e corporativos, autora do livro A Dor, o Vento Soprou e coautora do livro O Início da Vida, com mais de 25 anos de experiência. Linda, seja bem-vinda. Oi, vocês são ótimas. Muito bom estar aqui. Linda, a primeira pergunta, que às vezes é mais difícil, mas que todo mundo precisa saber. Quem é a Linda Bottega Vendrusco? Eu sou uma mulher de 58 anos, mãe, profissional, psicóloga, psicanalista, esposa, amiga, eu levo muito sério amizades. Amizade é uma forma de amor, né? É uma forma. Tem uma psicanalista, Ana Sui, ela diz que a amizade é o amor que deu certo, muito mais fácil de dar certo. Eu acho que eu concordo com ela, né? Sou amiga, quando eu sou amiga, me dedico assim à amizade. Você tem algumas amigas irmãs na vida, né? Que você se relaciona. Você pode não estar junto em toda festa, momento de alegria, mas no momento difícil você está lá. Eu tenho amigas assim, ainda bem. Que bom, Linda. Você sabe que o nosso público aqui são mulheres que sentem que podem mais, elas sentem que pode mudar a carreira delas. Não que ela vá mudar a profissão, mas que ela pode mudar do lugar onde ela está hoje ou talvez fazer uma transição de carreira. E hoje, um dia antes do Dia dos Namorados, né, a gente não podia te falar um pouquinho sobre relacionamento e a pessoa que vai fazer transição, ela depende da opinião do meu parceiro, do meu cônjuge, da pessoa que está ao meu lado. E a gente queria entender um pouquinho a tua visão, assim, do eu depender do outro quando o assunto é cônjuge, a pessoa com quem eu vivo, com quem eu divido o meu dia a dia, nessa mudança. Delicado, né? Eu gosto de dizer que as relações
no começo, no namoro, na conquista, são laços. Laços, bonito, leve, agradável, marcado pelo respeito e pelo cuidado, né, com o outro, uma preocupação em agradar, uma consideração. Prestem atenção na palavra, consideração. Você considera a atuação. Depois, com a rotina, com o casamento, esse laço pode virar um nó. Aí o nó já amarra, machuca, não é libertador, né? Causa dor até. Em muitos casos é muito comum, não é fácil, não é fácil. Então, tudo depende do lugar que você dá para esse cônjuge, né? É teu marido, é pai dos teus filhos, é entendido da tua área? Porque não dá para você postar tudo no outro, sabe? Autorizar o outro a decidir tua vida, eu acho tão delicado, porque aí e tem pessoas que funcionam assim. Ai, o que você acha? Que decide por mim, me ajuda, né? É porque uma só carne. Que uma só carne? Não, isso não existe. Já começo dizendo para vocês, não existe tampa da panela, metade da laranja. Não existe, gente. Príncipe Encantado, vocês acreditam em Papai Noel ainda? Não, né? Não. A gente Não. resistiu, lembram? Está muito longe para mim, né? 58 anos. Mas eu lembro que quando eu descobri que não existia, eu falei, não quero saber disso, vou continuar acreditando. Existe sim. E as crianças, eu atendo crianças também no consultório, eu estou desconfiado, mas eu acho que existe sim. Como assim? Então me conta. Quero acreditar? Então eu quero acreditar que o outro sabe o que é melhor para mim? Nós temos dificuldade de saber o que é melhor para a gente. Como é que a gente vai saber e se autorizar a dizer o que é melhor para o outro? Agora, no caso de um namoro, de um casamento, onde o teu parceiro ou tua parceira te acolhe, te ajuda a pensar, te escuta. Às vezes, o que você precisa é só de uma escuta. Alguém que te escute falar, que não te julgue. Isso já te ajuda a decidir, a fazer tua escolha e correr o risco que implica aí. Você sabe que eu recebo vários relatos diariamente e existe uma recorrência numa palavra desse cônjuge. Prefiro nem fazer comentários. É o que elas escutam. Quando elas desejam fazer essa mudança, ele fala, prefiro não fazer comentários. O que ele está querendo? O que está acontecendo? O que vocês acham, hein? Olha, a mulher, vocês sabem que eu sou Freud lacaniana, né? Minha psicanálise que eu atuo, enfim, a teoria toda, né? Uhum. Quem era Freud? Freud era um neurologista que, através das mulheres, das histéricas, da neurose histérica, começou a se envolver, estudar muito o que era aquilo que paralisava o corpo feminino, não tinha causa orgânica, a mente. Então, há no campo feminino, no campo da mulher, uma insatisfação muito grande, sabe? Eu gosto de contar uma historinha assim, que o marido dizia, o que você quer lá? Não, você adivinhe, me surpreenda. E ele ia lá, comprava, e toda vez do presente, ela, tá, trocava. E nunca ele acertou. Aí um dia ele disse para ela, escuta, vamos conversar? Homem mais direto, mais objetivo. Alguns, né? Uhum. Escuta, quem sabe você possa escolher. Escolhe, eu quero acertar um dia na vida o teu presente. Fala para mim o que você quer. Você escolhe, eu compro e aí vai dar certo. Adivinha só, simples. Ilusão dele, iludido. E aí foi assim, ela comprou, então ela disse, eu quero tal coisa, um relógio, tá? E quando ele entrega o relógio, ela, tá, de novo. Como assim, tá, você escolheu? Mas não é surpresa. Não tem. Então, quando era surpresa, não agradava. Há algo de insatisfação que parece que é manter um desejo ativo. E esse desejo não é de um objeto. E as coisas se misturam um pouquinho e confundem. E o homem sabe disso. Ele tem uma percepção ótima nesse campo, que eu prefiro não dizer, vai sobrar para mim. Porque depois você diz assim, você me disse, se você não tivesse dito, você... Óbvio que eu vou falar isso. Culpar o outro. Sim, porque se ele não der culpar opinião, o outro. A culpa é de quem decidiu. Você tem que culpar alguém. Exatamente. Entende? Porque, assim, é preciso que a gente possa se autorizar mais. Viver implica correr riscos. Gosto muito de dizer isso lá nas minhas falas do Instagram. Das redes sociais, eu sempre estou dizendo, viver implica riscos. Se não corremos, não vivemos. Não é? A mudança de um emprego, mesmo de uma relação, se está te fazendo sofrer demais,
enfim, de cidade, o que seja, qualquer mudança. Nós resistimos muito. É do humano a dúvida, é do humano o medo, né? Isso nos constitui enquanto humanos. Então, é preciso enfrentar. Por isso que precisamos ser corajosos para enfrentar a dúvida e o medo, arriscando um pouco. E esse risco de relacionamento vale a pena? Porque hoje eu vejo que tem muita gente, né, que não quer se relacionar, que se fecha, que não quer, às vezes, ter um namorado para não se incomodar. Que não dá certo. O que você fala, assim, Linda, nesse sentido? É isso que eu te disse agora aqui, o vai que não dá certo, né? O que é dar certo uma relação? Acho que vale essa pergunta. Exato. O que é dar certo uma relação? Que é? Enquanto ela durar. Um namoro acabou, não deu em casa. O que é dar certo? Casar? Ficar noivos, casar, ter filhos e até que a morte os separe? Um pesado, né? Muito pesado. Não, é o tempo que durou, é o que foi vivido ali. Que seja bom. Se foi ruim, que tem relações ruins, que hoje dizem tanto das relações tóxicas, se foi ruim, você aprendeu com aquilo. Esperamos, né? Às vezes repetimos. Mas, enfim, respondendo à tua pergunta, esse medo de se relacionar, é preciso olhar para isso. É preciso se interrogar, procurar uma análise, uma terapia. Eu não sei se eu já falei para vocês, as nossas escolhas amorosas, ela como que eu posso dizer? Ela vem da nossa infância, da relação amorosa com os pais. Veja como a infância é importante. Os primeiros anos de vida são muito, muito importantes para nós. É na infância que aprendemos a lidar com a tristeza e não ter uma depressão na vida adulta. É na infância que aprendemos a lidar com a espera, sabe? Com a parcialidade das nossas satisfações. É na infância. Hoje eu vejo os pais tão preocupados em atender tudo que o filho deseja e a filha deseja, e eles não conseguem nem namorar, nem se relacionar, porque são os príncipes e as princesas sendo servidos e tédio, uma vida com tédio. Ninguém encanta, porque o encantamento faz parte, né? Faz parte. Você supõe que o outro, nossa, esse vai me preencher, esse é a minha metade da laranja. Não é, mas a ilusão é boa e pode ser boa e tudo bem. Há um tempo de ilusão aí e ok para isso, sabe? Eu vejo muito essa questão. Às vezes você tem um filho e você está dando o teu máximo, dando o máximo do teu amor, fazendo tudo que você pode por aquela criança, aí vem aquela vizinha, aquela tia. Ai, não pode mimar desse jeito. Ah, não pode fazer isso. Vai ser um adulto cheio de problema, porque não vai saber lidar com os desafios da vida. Então, eu fui uma criança muito mimada, muito amada. A minha que bom, infância inteira, assim. E eu não consigo conectar isso, acho que por conta dessa infância. Aí, não me considero mimizenta no sentido assim, ai, se eu tiver que limpar um chão, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Você aprendeu isso, você enfrenta. Porque eu não acho que essa barreira do fazer, o pai fazer o que pode estragar esse adulto. O que é fazer o que pode? Ter o brinquedo que ele quiser. Não desejar nada, ter tudo. Olha sabe? só, mas o mais importante é crescer no amor. Eu cresci num ambiente que eu não via briga. Nunca vi briga de casal. A minha primeira briga de casal foi a minha mesma. Sabia? Eu não sabia como lidar com isso. Porque eu nunca tinha visto. Quando meu avô e minha avó, né, eles brigavam, assim, não era brigar, era fechar o rosto e meu avô ia para dentro da Belina Azul, ligava a música dele, tava tudo certo. Mas não emburravam, isso passava rápido. Muito rápido. É que assim, o funcionamento de cada família. Eu gostei da tua fala, Marcela, quando você diz assim, eu me senti amada, muito amada, isso não é ruim? Claro que não é ruim. Quando nós nos sentimos amados, nós ficamos mais corajosos. Nós ganhamos em coragem e até somos mais arrojados, tentamos. Porque não temos medo de perder o amor, nós temos o amor. Nós contamos com esse amor, não temos medo, não precisamos agradar tanto o outro. Porque quando nós não nos sentimos amados, nós ficamos em busca desse reconhecimento, né? Há um desejo em nós de reconhecer. Desejo o quê? Desejo que me reconheçam, que me amem. E passo muito da minha vida em função de me fazer amar pelo outro. Isso tem a ver com não ter se sentido muito amado pelos pais, sabe? Pais que não conseguem sair da adolescência, que não conseguem se tornar adultos, né?
Eu gosto de dizer muito essa frase. É preciso sair da posição de filho, de filha, para se tornar pai e mãe. Preciso sair, renunciar um pouco. O que a gente vê atualmente é que não há renúncia. Algumas mães têm relação de irmãs com as filhas, não de mãe e filha. Porque o que seria mãe e filha? Aquela que suporta desagradar. Dizer, não, essa saia está muito curta, você não vai colocar. Filha, isso não. Fica vulgar, tem um limite aí da sensualidade. Transmitir algo além. As mães não conseguem, né? É muito comum atualmente elas ficarem reféns. Deixam as filhas escolherem coisas que elas ainda não podem escolher. Isso que eu queria chegar, que foi da convidada anterior, que é a educação financeira. E ela falou dessa questão da escolha, quando, por exemplo, essa família, essa criança, ela quer esse objeto. Né? E a família não tem esse dinheiro para comprar esse objeto. E eu falei para ela, mas como é que a gente lida com essa educação financeira? O que você fala? Dinheiro não dá em árvore? Aí ela falou assim, não, você dá a opção de escolha. Você prefere esse brinquedo ou você quer viajar nas tuas férias? Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, gente, mas que responsabilidade, né? Porque essa criança ter que escolher entre ir para tirar as férias no lugar que ela quer muito ou aquele brinquedo que ela quer muito. Qual que é a tua visão com relação a isso? A renúncia não é de toda ruim. Acho que é importante ter renúncia, ter... O que ela pode escolher já? Talvez o que você esteja colocando, que é interessante, mas será que ela já tem condições de escolher o brinquedo ou a viagem? E essa escolha, ela é fictícia? Fantasiosa? Os pais dão conta de dar o brinquedo e dar a viagem? Dar quando esse brinquedo? Eu acho que a crítica de muitos profissionais dessa área, principalmente da área psi com relação aos pais, é assim, eu quero, toma. O que a criança faz? Pega o brinquedo? Ai, que legal, ganhei. Eu quero outra coisa. Não é mais isso. Elas querer, desejo de desejar, esse é o nosso combustível, que não é um objeto que vai lidar com isso, é um movimento da vida. Eu desejo, porque se eu não desejo nada, eu estou deprimida, eu estou caída, estou doente, não estou bem. Então, esse é o movimento. O que tem acontecido atualmente com as crianças, com os jovens, é essa ausência de desejo. Tentam tamponar, dar tudo. É impossível dar tudo. Então, um brinquedo, por exemplo, dessa situação que você citou, dá para dar o brinquedo no Dia das Crianças, no aniversário, no Natal, numa data que possibilita uma espera até conquistar. Não tire o encanto da vida que está na espera, na expectativa, no esperar. Não deixar esse momento ser banal, né? Banalizar, como que é banalizar? No shopping toda semana. Puxa. A McDonald's, toda semana, o que a criança gosta, Aí direto. entra uma briga de casal, sabe? Porque muitas vezes a mãe sente culpa. E às vezes você levar o teu filho todo final de semana comprar presente no shopping é alívio de culpa, o que dá briga do casal em casa. Sim, pode. Engraçado quando nós estamos falando da criança, né? Que coisa. Porque não é só da criança que você pariu, que você deu a vida, é a tua criança. Sim, é porque você falou, o adulto que É a você é tua hoje criança. é a criança que você foi ontem, né? Exato. E com filhos, a gente revive a criança que fomos. É incrível, mas revivemos de forma muito intensa. E, às vezes, inconsciente, o que não isenta da responsabilidade nossa. Mas nem sempre é visível e claro. Às vezes é confuso, misturado, sabe? E aí é difícil. Eu fico pensando assim, quando você falou ali, né, dos papéis. A mãe, a irmã, a mãe sendo mãe, ou a mãe sendo irmã. A mãe renunciar à posição de filha para se tornar mãe. E quando um relacionamento, né? Quando o homem não deixa de ser filho, ou a mulher não deixa de ser a filha, eles ficam ali atrelados ainda àquela relação com os pais. Até quando isso é saudável, é prejudicial? Ou como que se dá? Porque assim, eu acho que passa um pouco aquele limite, né? De eu gosto da minha mãe, né? Ou o marido gosta da minha mãe, eu gosto de estar lá na casa da minha mãe. Ainda encontra uma esposa, Mulher Maravilha. Que, por exemplo, Dá o marido que quer voltar, a mulher que quer mandar em tudo. Isso. Como resolve? Porque a gente já saiu do laço, né? Aí a gente já deu o nó, né? Então estamos no campo do nó. Mas olha o que a Marcela colocou. A Mulher Maravilha que dá conta, que tenta resolver tudo. E achou o filhinho, então o filhinho da mamãe achou Nossa. uma outra que Mãe. semelhante à mãe. E que aí a guerra é entre sogra e nora, né, gente? Que é tão comum essa relação ser Normal. difícil.
Então, assim, a questão é que o crescer é um processo, e é um processo doloroso. Dói crescer. Então, eu atendo, por exemplo, crianças muito pequenas, adolescentes, e tem uma idade, eu sempre situo entre... Com a pandemia, ficou um pouco precoce. 7, 8 anos, mas geralmente era 9, 10, 11 anos. Que o medo toma conta. Medo de perder os pais, medo da morte, questionando a vida, questionando Deus, se Deus existe, o que é isso, o que é aquilo, como que funciona, para onde eu vou, de onde eu vim. São várias questões, várias interrogações e um desamparo, né? Se antes a criança se sentia num mundo encantado do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, né? Claro, dependendo da cultura e da religião que está inserido, já ali com 10, 12 anos, já não. Esse mundo encantado do faz de conta que eu vou viver para sempre, cai. Faz de conta que a minha mãe é eterna, daí a criança começa a negociar. Você vai viver 100 anos, né? Fala para mim que você não vai morrer. Algumas sofrem muito, se angustiam muito, sabe? E alguns pais, não, eu não vou. Como não vou? Você vai mentir para a criança? Somos finitos. Não vou nem usar mortais, finitos. A vida tem fim. E a gente precisa transmitir isso de uma forma leve. Eu achava que meus avós não queriam morrer. Você Quando eu era lembrou pequenininha, deles? eu falava assim: ai, quando vocês ficarem bem velhinha, a minha casa vai ter um muro muito alto, e vocês vão ficar lá. Protegidos. E de lá vocês não vão sair. Te emociona, né, Marcelo? Eu já falei várias vezes para as gurias que um dia eu vou virar sei lá, não vou mais estar aqui. Eu falo assim, vou virar uma estrela. Não vou estar mais Já aqui. enterrei os dois, mas eu digo assim, ó, foi muito difícil. Doloroso, né? Muito difícil, e tudo perdas muito rápidas, assim, que eu tive um quadro bem difícil, assim. Eu que adoro rede social, esse tipo de coisa, quando eu perdi, que foi logo, assim, a minha avó, nossa, eu saí desligando de tudo, eu não queria saber de ninguém, eu não queria falar com ninguém. Foi um luto que você viveu, Foi, né? foi. Eu falei assim, não quero contato com ninguém. A primeira coisa que eu fiz, assim, que acho que pra mim aquilo tinha algum valor, foi desmanchar todas as redes sociais, porque eu não queria falar com ninguém. Mas veja, teus avós, eu gosto de dizer que eles continuam vivendo em você, Muito, o tempo nas todo. tuas filhas, nas tuas escolhas de laços. Você é uma pessoa que faz muitos laços, né? De trabalho, de amizade, veja, em várias áreas da vida. Então, eles continuam aí, presentes. Olha, você trouxe eles aqui hoje. O tempo todo, acho que se você voltar nas minhas falas, o tempo todo eles estão presentes. Exato, porque eles fazem parte de quem você é. Exato. Não tem como a gente negar. Então, quando a gente está falando em namoro, aí perto do dia 12 de junho, nessa data que as pessoas comemoram e alguns se sentem tristes, enfim. Muitos, eu acho, Não né? não é? Muitos. Muitos que já não se iludem mais que existe a metade da Da laranja, a tampa da Exato. panela. Alguém que me complete. A completude, ela é perigosa, porque é uma ilusão e ela está mais no campo da paixão. O outro basta para mim. Perigoso, porque isso não se sustenta, só se for patológico. E aí também é loucura e perigoso. A paixão, essa coisa de que um completa o outro, constante, as pessoas, para manter isso, realizam coisas muito perigosas em relação ao outro, né? Ou um deixa de existir, o outro toma posse, então um se apaga, que também não é bom. No amor é outro campo, o amor é algo mais construído, dentro de uma relação de respeito, sabe? E que tem a ver com essa criança. Com certeza, eu já falei para você aqui agora, para a Evelyn também, as vossas escolhas estão permeadas por quem fez papel, fez função de pai e mãe na vida de vocês. É isso que eu queria chegar com você. Uma criança que não teve essa função, né? Ela teve uma função muito... Por exemplo, uma criança de orfanato? Pode ser. Não tem- Existe uma criança que não é orfanato, mas que não existe uma pessoa que faz função de fato. Ela fica zanzando Alguém- de uma casa para Ah, tá. outra. Eu moro um pouco com meu pai, eu moro um pouco com a minha mãe, aí nenhum dos dois quer, eu vou para minha avó. Esse é um adulto que ele vai ter dificuldade? Então, não é regra. Não é regra, porque a gente pensa que uma criança é totalmente desprotegida. Por isso que você tenta atender tudo, cuidar e dar tudo. Não, a criança tem recursos. Tanto que as crianças que eu recebo no consultório estão apresentando sintomas porque os pais não estão deixando desejar, não estão deixando esperar e elas adoecem. Elas pedem socorro, elas reclamam, elas demonstram que algo não vai bem, elas denunciam que algo não vai bem.
Então, a criança tem recursos. O bebê é muito pequeno. Vocês duas têm filhos. Sim. Há um momento que é mágico ali, que a gente se apaixona pelo filho, pela filha. O bebê nos conquista, não somos só nós. Há algo naquela criança, naquela carinha, naquele sorriso. Algumas mães, eu já ouvi, demoram 1 ano para se apaixonar. Só cuidam. Ano? Alguns meses, né? Eu lembro comigo, eu acho que na 2ª semana eu comecei a me interessar. Segunda. Nossa. Na 3ª eu gostei. Com 2 meses eu amei. Com 5 meses eu falei, vou explodir. Vou explodir de amor. O que é isso? Esse bebê é tudo para mim. E fui fazer pós-graduação e fui estudar um monte. Ou seja, não é tudo para mim, né? Larguei em casa, fui estudar, fui trabalhar. Ainda bem para a sorte dele, né? Porque senão eu teria adoecido. Então, nós não somos toda mãe. Há várias mulheres em nós, que foi o evento lá. Muito. Há várias mulheres, várias. A primeira mulher que nos inaugura é a filha. Enquanto filha, nessa função de filha. E assim, olha, por mais que seja uma pessoa órfã, ela vai encontrar alguém vai encontrá-la para fazer esse laço. Seja no orfanato, sabe? Seja na casa dos tios, seja uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Não importa. A babá, muitas vezes, se identifica e faz função. Maternidade, paternidade não tem a ver com os pais biológicos, tem a ver com função, que nem sempre são exercidas por eles. O que é dar função, ser função, fazer função para essa criança? É dar amor? Ou é da comida, casa? Tem o campo da necessidade, tem o campo da demanda da criança, e tem o campo de transmitir esse desejo de vida, de movimento, que eu dizia há pouco para vocês aqui. Então, uma criança que não se sentiu amada, que demanda muito amor o tempo todo, a tendência é ela escolher alguém que a ame? Nem sempre. Ela pode escolher alguém que a mantenha naquela sensação de sofrimento e de rejeição infantil. Eu escolho pessoas que vão me rejeitar. E eu, na verdade, até trabalho para que isso aconteça com as minhas atitudes. É inconsciente? É. Mas ser inconsciente não isenta você da tua responsabilidade. Pelo inconsciente infantil, os pais ou quem faz função é responsável. Pelo do adulto, é ele. Ele é responsável. Então, você vai e lida na tua análise, na tua terapia, com essas questões do que te faz repetir bem o que te faz sofrer. E você acha que essa criança menino, né, que nasceu de sexo masculino, que ele é criado só pela mãe, só tem essa visão, função de mãe, você acha que ele pode ir ao ponto de... Como é que fala assim, uma pessoa que santifica aquela mãe de não querer se relacionar com mulheres? Pode acontecer isso? Quando existe um laço muito forte entre esse menino e a mãe? Como se ele fosse trair a mãe. Isso, pode acontecer? Olha, nós estamos no campo da homossexualidade? Estamos. Bom, assim, a homossexualidade não é uma escolha. Ao invés de se identificar com o pai, o mundo masculino, a não ser que esse pai seja homossexual, e pode haver uma identificação com o sintoma paterno, com aquele desejo lá. Então, é único, cada caso é único da homossexualidade. Existe a homossexualidade no campo de uma neurose obsessiva, existe a homossexualidade no campo de uma estrutura psíquica perversa. Então, cada caso é único, não vou generalizar aqui. Esses nomes assustam, né? Nem todo perverso é canalha, mas existem os canalhas. Você funciona na perversão como um fetiche, sabe? No lugar de objeto para o outro. Então, uma mãe que dá lugar de objeto para o filho, que enfeita demais e que deixa tipo um cristalzinho. Isso. E olhe como algumas mães criam as filhas mais independentes, mais guerreiras, mais decididas, com autonomia. E os filhos, homens, nem sempre homossexuais, passíveis de muito cuidado. Como se fossem frágeis, sendo servidos. É uma questão até cultural nossa, sabe? É uma pena, né? Eu acho uma pena. Tanto que algumas pacientes, ou mesmo no social, brincam dizendo assim, vou te devolver para tua mãe, isso é muito mimado. Já ouviram isso? Muito. É incrível, não é? Nos casamentos, nos namoros. Perto da mãe, homens casados, perto da mãe. Ai, mãe, tô com sede. O quê? Vai tomar água. Tô com sede. Não é? Eu acho que esse cuidado, por exemplo... Eu já vi marido batendo no copo, assim, na casa da mãe, para a mãe pôr
a bebida de novo, repor no copo. Quase falta de educação já, né? É isso. E o que fazer, linda, assim, quando... Tá, você começou um relacionamento, né? Você idealizou, né? A gente, isso também é uma pergunta que eu queria fazer. Fale. Como que a gente coloca na cabeça, na mente das pessoas, como a gente conscientiza as pessoas de que elas não estão casando para ser felizes? Não é esse o objetivo de ser feliz. Nossa, eu tô casando porque eu vou ser feliz, porque a pessoa vai fazer tudo por mim. Como que ela tem que entender essa questão de relacionamento? Você não casa pra ser feliz? Não, se tu casa pra fazer o outro feliz. Eu Mas entendo olha, isso. É uma troca. Oi? É uma troca. Deu uma discussão aqui. Eu achei legal, achei bom. Pra Gostei, mim é uma Evelyn, troca. gostei. Eu não posso pensar que eu vou ser Deixa ela feliz. falar. Né? É uma Muito troca. bom, Não muito é? boa, pertinente essa tua colocação. Eu caso para ser, eu nasci para ser feliz, porque é isso que os pais querem. Se eu perguntar para qualquer pessoa, o que você deseja para os teus filhos, que sejam Seja felizes. feliz. Você é, às vezes, então eles vão ser. Você conhece alguém feliz o tempo todo, feliz? Claro que não. Como que você deseja algo que não existe, impossível? Se você desejar algo impossível para o teu filho, tem uma psicanalista que diz assim, melhor desejar que seja médico, mais fácil fazer medicina. É possível fazer medicina, fazer direito, ser atriz, ser cantora, isso é possível. Ser feliz é impossível. Não deseje para os teus filhos o impossível. Eu acho ótimo isso. Como que você vai... Tem que ser feliz. As crianças deprimem. Então, você tem razão, Evelyn, quando você diz, Marcela, ela tem razão, quando ela diz assim, casa para ser feliz. É porque, assim, a injunção de felicidade na infância, vou casar, vou continuar tendo alguém lá que me cuide, igual a minha mãe. Existe essa ilusão. Isso. Gente, eu vejo traços da minha sogra em mim, na escolha do meu marido. Eu vejo. Isso me incomoda, às vezes. Escolha do meu marido, que engraçado. Eu escolhi ele também, não é? Exato. E assim, olha, é muito comum na clínica, eu constato isso direto, quando um dos dois, do casal, do nós, não viu que não chama laços, né? Não chama laços, né? O plural, né? É nós, né? Na terceira pessoa aí, nós. Então, veja só, o casal... Eu queria dizer da relação de casamento ou de namoro, não importa, tá? Aquilo que te faz escolher aquela pessoa, que te fisga, depois passa a te incomodar. Como assim? Você se queixa da... Quando os casais chegam no consultório e me procuram, eu escuto eles juntos, depois individual, eu nunca sei quem vai ficar em trabalho comigo, né? Eu dou um espaço para eu ver se eu tenho condições de atendê-los, quem vai ficar, porque, né? É interessante que cada um tenha um profissional para ouvir. Olha só. Então, assim, quando eu escuto juntos e tô ali, ou eles vão talvez até pelos filhos, que às vezes eu envolvo os pais, eles dizem assim, a gente tal, não, porque daí eu durmo na cama com a filha, e ele dorme na cama com o filho, e o casal nunca mais dormiu junto. Se perderam ali. São todo inteiro pai, inteira mãe, e o casal se perde. E aí eu pergunto, quando vocês se conheceram, o que você gostou nela? Eles resgatam assim, já se olham até diferente, tem um resgate ali. Verdade. Ela também. Aí quando ela diz, geralmente quando ela conta, eu gostei porque ele era alegre, engraçado. Mas agora você reclama das minhas piadas. E não é verdade? O homem não muda, a mulher acha que ele vai mudar. E ele não muda, ele continua fazendo as piadas, rindo de besteiras. Aquele humor continua. Agora, a mulher que o homem acha que não vai mudar, ela muda. Quando tem filhos, principalmente. Então, muda. é normal a gente escolher o cônjuge com traços do pai, por exemplo, a mulher com traços do pai? Não é regra, tá, Marcela? Eu escuto muito no consultório algumas pacientes dizendo assim, meu marido se queixa, minha mãe se queixa, ela se queixa do marido e ela se queixa da mãe. E aí eu digo assim, nossa, mas é semelhante à tua queixa. Meu Deus, eu casei com a minha mãe. Então, existe também essa possibilidade. A relação da mãe e filha, ou da avó, de quem fez função, pode ser uma avó, uma madrinha, uma tia, é muito forte. É de amor, né? Eu acho que hoje as meninas estão denunciando isso na dita homossexualidade feminina, né? Eu sou lésbica, elas levantam a bandeira, e nem sempre são, às vezes são, e ok, né? Amamos pessoas, né? Ou sexo, né? Amamos as pessoas. E ok, mas algumas não. Presas nessa relação aí que não está clara, que está confusa e misturada, sabe? Fazer função é bem desafiador.
né? Porque quando uma criança vem, e agora com as redes sociais e vídeo, tudo, mãe, 2 mulheres beijando. Pode isso? Pois é. Alguns Pode pais não isso? conseguem dizer pode, você vai entender. Eu costumo dizer assim, você vai entender melhor quando você crescer. Ponto. Porque Legal. precisa crescer para entender algumas coisas, ter acesso a outras. Não à toa que muitas vezes a gente sempre fala, não é o momento, porque você não está ainda preparado para entender determinada Eu não coisa. sei se é certo responder. Eu falo, eu Não é o acho- momento. Não, eu não digo não é o momento, mas eu tô dizendo assim, não tô dizendo responder, não é o Não, você momento. está comentando. Eu tô dizendo assim, nós, no nosso. Por que às vezes isso aqui passou na minha frente, há 10 anos atrás eu olhei, ok, agora 10 anos depois passou na minha frente, opa, olha só que oportunidade. Então, não é o momento de se entender aquilo que está acontecendo. Então, talvez tu querer explicar muito profundamente uma coisa, como você falou, não, você vai crescer, vai compreender e vai entender. Eu acho que primeiro tentar entender a pergunta da criança. Fiz como a gente fala de criança, né? Que coisa. Incrível, Sim. né? Como essa nossa criança permeia as nossas relações. Sempre lembrando disso. Então, assim, tentar entender a pergunta. Eu gosto muito de uma história que circula aí por aí nas redes e tudo mais, que a menina chegou de 7 anos para os pais. Pai, o que é sexo? Com papel na mão. E o pai disse, olha só, filha, senta aqui. Olha, mãe, começa até a chamar a mãe da filha de mãe, né, que é a esposa. Olha aqui. E tal. Então tá, olha assim, filhinha, a gente cresce, daí a gente beija na boca, daí a gente namora, daí a sementinha... explicou tudo. Entendeu, filha? Só uma ficha. Não, porque eu não consigo responder. Sexo, masculino, feminino. Não consigo com o que vocês falaram. O que vocês falaram? Que estranho que vocês falaram. Vamos entender primeiro a pergunta? E não só das crianças, do cônjuge. Vamos entender quando o outro diz assim, sem comentários. Qual é a minha parte nisso de ouvir algo assim? Por que ele está me respondendo? Não, você me perguntou minha opinião, mas sem comentários. Por quê? Eu não sei escutar, eu destituo. Eu não que quero eu faço? ser responsável. Eu culpabilizo por minhas escolhas e o que deu errado. Porque é fácil você culpar quando dá errado, né? Dura você dar os votos de obrigada aqui, reconhecimento, porque te ajudou, né? É mais difícil, né? Exatamente. E essa questão, assim, do que você estava falando, né? Que eu estava falando de de não ser feliz, de não ter esse estigma de que, eu vou casar para ser feliz. Por que eu falo? Porque eu acho que se você entende que você não vai casar para ser feliz, não idealiza isso, eu entendo que talvez você consiga compreender que vão haver conflitos. Muito legal que você está trazendo. Por isso que as segundas relações, os segundos casamentos, têm mais chance de dar certo no sentido de durar mais. Olha só. Algumas pessoas se casam, se amam, se casam, passam a se odiar. Até porque amor e ódio caminham meio junto, né? A gente tem raiva de que a gente ama. E a gente pode odiar. Onde tem muito ódio, peraí, alto lá. Tem uma sabedoria popular até, né? As avós falavam, né? Tá brigando muito. Estão se gostando. Cravo e rosa, novelinha. O amigo que você chegava em casa reclamando, né? Porque meu amiguinho fez isso, fez aquilo, né? O colega amigo, do trabalho, o amigo. Gente, eu casei com um amigo. Meu marido, meu amor, casei com um amigo, né? Eu tenho uma afilhada, que eu fui madrinha de casamento, que ela dizia, ai, fulano, né? O Guilherme, eles tinham uma relação muito parecida com o que eu tinha com o Jackson, meu marido, de um cuidar do outro, de amigos, de parceiros. Eu falei, eu brinquei com ela, eu conheço essa história, eu sei o final. Realmente estão casados hoje, a Manuela e o Guilherme, têm 3 filhos lindos, construindo toda uma história. Então, muitas amizades, né, muitas implicâncias, pode se tornar, assim, um laço, um nó, enfim, depois a gente vê o que faz com isso. Mas voltando ao que vocês estavam falando, sobre como explicar, né, Marcela, para as crianças, quando você vê uns casais homossexuais, mas também heterossexuais, gente. Casais héteros ou homossexuais não deviam se pegar em público, não é? Concorda? Gera um constrangimento familiar. Então, mas tanto faz, se é hétero. É claro que a criança, hoje menos, mas se chocava muito mais. Homem com homem não pode. Por quê? Porque eu cresci numa família que o homem usa azul, a mulher usa rosa. Balela. Um homem pode usar rosa, a mulher pode usar azul. E de que homem com mulher, mulher com mulher, não mulher...
São pessoas que se amam e a gente não tem outra coisa a fazer a não se respeitar isso. Então, assim, eu até gravei um vídeo, eu não lembro como está o título no Instagram, está lá, que casais héteros ou homossexuais realizem suas fantasias em 4 paredes, no privado. Algumas manifestações amorosas muito intensas e sensuais, não em público. Tanto faz casais héteros ou homossexuais. Homos não existe. Homo sapiens. Homo sapiens. Homossexual ou heterossexual, não. Agora, andar de mão dada, uma demonstração de afeto, de amor, a gente tem que aprender a viver com isso. Já passou da hora de aprender a respeitar isso. Sabe assim? Tem que respeitar. Agora, o homofóbico... É terrível, muito triste ver na TV o tempo todo uma moça transexual saiu da academia, lá estava implicando com ela e bateram nela, levou uma surra, apanhou por ser transexual, por ter nascido num corpo de menino e se sentir menina e sofrer com isso, ter coragem de fazer toda uma transformação. Ela tem que apanhar? Quem são os monstros aí? Quem está fora da humanidade? Os agressores, né? Entende? Então, nós precisamos trabalhar, ao invés de uma igualdade, porque não existe igualdade, existe sim um trabalho que eu acho importante, precisa intensificar muito, que é o trabalho ao respeito ao diferente, a suportar o outro, sendo do jeito que ele suporta e consegue existir na vida, sabe? Muito bom. Essa questão das diferenças, né? Então, eu tô puxando um pouquinho pro lado do relacionamento, né? Porque nós estamos perto aqui do Dia dos Namorados, Amanhã, então, no né? Amanhã. Então, amanhã, no caso. 12 de junho. E eu tô puxando aqui, eu tô ouvindo, mas tô puxando. Porque essa questão das diferenças, né? Se a gente casa só sendo feliz, daqui a pouco, opa, o fulano quer comer no restaurante X, eu quero no restaurante Y. Por que eu devo abrir mão, às vezes? É normal abrir mão? Eu vou abrir mão? Mas Será olha que eu você tô me falou. negando? Por que eu vou abrir mão às vezes? Às vezes você tem que abrir mão. Exatamente. O que eu, às como vezes, que faz isso? não Porque tem sempre. gente que não abre, né? Tem gente que diz, não, eu não vou abrir mão, eu quero ir aqui, eu vou aqui. Ou não, por que você vai sempre lá, sabe? Como que Por dosa que vira uma isso? guerra? Por que vira uma disputa? Por quê? Por que acontece? O que a gente precisa entender para que... É normal É normal? isso? Não é normal? Eu tô num relacionamento saudável? É saudável isso? Lá a ficar gente discutindo? disputa programas. São 5 TVs espalhadas na casa. Ele gosta de um programa X, eu gosto do Y. A gente fica disputando aquela mesma TV. Né? Daí, o que acontece às vezes? Ele fica num andar vendo uma TV, vendo uma programação e eu vou ver outra programação. Isso é saudável? E a gente leva na boa. Porque a gente entende que ele tá no momento dele, Você eu tô no meu. respondeu, Marcela. Você acabou de responder. A gente fica numa boa. Isso é saudável? Claro que é. A gente fica normal? numa boa. O que é normal? Gente, conceito de normalidade, coisa mais esquisita. A gente fica numa boa. Você acabou de responder. Então, funciona. Em casa, Não é eles querem casal assistir um fora da filme. curva. Marido, filho, minha nora, eles querem assistir um filme. Aí eu chego lá, vou assistir com vocês. Daí começo a assistir o filme e falo, já vi. Qual filme que você já não viu? Eu vejo muito filmes, séries, eu gosto à noite, feriado, fim de semana, leitura e filme e série que eu gosto, assim, é um prazer para mim. E aí eu começo a assistir, quando não gosto também eu abandono, sem problema nenhum, não vou até o fim. Quando eu não gosto, quando não me atrai, ok. Mas aí muitos filmes bons que eu já vi até o final, então... Eles me chamam para ver, ontem mesmo me chamaram para ver um filme e eu comecei a assistir, não lembro, deixa eu ver. Duvido se não assistiu, duvido eles começaram. Realmente tinha assistido já. Então, eu não espero, né? E tudo bem, então tá tranquilo, né? É porque Existe um a respeito. sociedade desenha, né? Aqueles filmes que a gente assiste, o casalzinho comendo pipoca junto, exatamente. assistindo um filmezinho e tal. Gente, o que é um casal que funciona? Essa é a pergunta. O que dá certo para esse casal? Eu conheço pessoas, ela é viúva, ele é também, eles são juntos, como se fossem namorados, têm uma relação, cada um na sua casa. Param um pouco em casa, viajam muito o mundo inteiro. Um parceiro do outro, estão muito juntos quando os filhos não atrapalham, né? Os filhos de um ou do outro. Eles vivem toda uma história, uma vida e funciona. Conheço pessoas
que moram na mesma casa, mas dormem em quartos separados. Isso é saudável? E dormem e tem banheiros separados. Eu conheci. E transam minha avó e meu avô muito. E era transam assim. muito, tem muita relação sexual. E tá bom para eles? Tá bom para eles. Não tem que tá bom para você, para mim, para Evelyn. Entende? O que faz funcionar? O que faz funcionar para aquele casal, entende? Inclusive, Essa é a uma pergunta. amiga, um casal, eles dormem no mesmo quarto. Só que eles têm banheiros separados. Isso foi a melhor coisa que eles fizeram na vida Já ouvi deles. muito isso. Porque Estão o banheiro, muito felizes. você preserva uma intimidade, né? Você preserva algo aí que a rotina pode deixar como uma invasão, sabe? Assim, uma invasão. Não é? Mas pra gente viver assim, chegar nesse nível, que nem a Marcela falou assim, eu acho que tem que ter muita conversa também, muita assim, compreensão, sabe? Do que, bom, pô, tá legal, vai lá, eu vou aqui e tal. Porque pode acontecer, eu acho, assim, do outro. Ai, poxa, ela foi lá pra Tem cima um ver muito TV. resolvido, né? é um muito resolvido. Poxa, ela foi lá pra cima ver TV, então me abandonou Não me aqui. ama. Não Tô me sozinho, ama. tô sozinho, não me sozinho, não me ama. Né? ama. Tipo Infantil, né? Isso. assim, o que isso é normal? Isso pode acontecer? Como que resolve? Eu até te fiz essa né? pergunta porque a gente aprendeu que tá tudo bem. Mas no início, eu assistia tal, às vezes ele adormecia no outro lugar. No outro Pronto, cômodo, sempre tem um que assistindo. dorme mais. Sempre tem um que dorme no sofá, tipo, Aí né? eu chegava no Aham, outro dia, sim. tá tudo bem? Ele tá tudo bem. Aí eu ficava pensando comigo, mas será que é certo isso? Certo para quem? Isso, Marcela? né? Pois é. Para você está certo. Então isso é bom pra outra pessoa que tá escutando a gente Se eu for aqui, né? assistir tudo com meu marido e com o filho, eu vou ficar no futebol. Aqui, Campeonato Paranaense Brasileiro, Copa do Brasil, Europa, todos, times, jogos. Eu não aguento. Eu até gosto do futebol, sabe? Eu até acho Aprendeu a interessante. Aprendi a gostar. E é muito interessante, é um jogo inteligente. E o que eu vejo? Claro, eu vejo aquele jogador que dá assistência, é aquele que erra o passe repetidamente, aquele que está de cara pro gol, mas vai na trave, vai na trave. Algo que se repete. Veja, a gente repete na relação com o outro e a gente repete na profissão. No esporte, isso é evidente, eu acho fantástico. Fico olhando e falo... em Curitiba tem o Atlético Paranaense, eu sou atleticana. Tem o Fernandinho, que veio de fora, começou no Atlético, depois está encerrando a carreira. Como ele se autoriza? Ele é corajoso. Ele comanda, né? Está lá no meio de campo, né? O Fernandinho joga muito, joga muito. Eu sou fã, assim, falo, gente, mas sou fã do futebol dele? Eu sou fã da cabeça e do funcionamento dele. Como líder, ele se autoriza, ele comanda o jogo. Falta algumas pecinhas, né? Para finalizar a jogada, para transformar em gol, a assistência que ele dá. Então, assim, estou fazendo aqui uma metáfora. E digamos que somos um time. Não é um esporte individual, casamento, namoro. É time. Tem mais de um. Nossa. Tem diferença, né? Exato. Precisa levar em conta o que é dúvida. importante para o outro, o talento do outro, né? Sem dúvida. E a dificuldade do outro também, né? Daí você... Pensar no coletivo, né? Se a gente for Isso. trazer pro esporte, Então, né? é aquilo que você falou. Tem que existir uma conversa, né? Tá tudo bem pra você? Você tá bem? É quando os testes, você vai testando, Vai né? testando Não, até eu onde fiquei vai. pensando, tudo bem. E às vezes você aguenta e fica e assiste a partida toda, né? Por exemplo, né? Ou o filme, ou você dormiu, vou continuar assistindo. Eu tentei já também, meu marido dorme no filme, na série. No jogo, não. No jogo, não. E aí eu digo, você vai dormir mesmo? Você quer assistir? E eu deixava para assistir depois. Quando eu vi, eu tinha lá uns 8 filmes, na metade ou no começo, porque ele dormiu. Eu não vou esperar para assistir junto, vou assistir, eu quero assistir. Eu me autorizo e assisto. E aí, o que acontece do efeito disso? Vem assistir um filme com a gente. Já vi. E ok, e tudo bem para mim, entendeu? Como a gente lida com a situação. Já ouviram aquela fala de que não importa o que te fazem, o que você faz com aquilo? O que a gente faz com o casamento? Né? Com uma relação de muito tempo. Quando tem filhos, porque antes de filhos, o que a gente faz? Ai, fofinho, querido, amor, vem cá, tá. Olha o que eu trouxe para você. De repente vem um bebê, dá para você trocar a fralda? Porque eu tô cansada, porque não sei o que, faz a madeira, faz isso. Você quer fazer o outro de teu assistente. E outra, algumas mulheres querem ensinar o marido a ser pai. A ser pai. Como assim? Ela é pai? É mãe. E a gente vai olhar para a mãe que a gente teve, para as mães que a gente admira, e a gente vai inventar e criar o nosso jeito de ser mãe. Aí, às vezes, é muito interessante como algumas mulheres querem ensinar o pai
a ensinar o filho a ser homem. Como assim? O menino vai se voltar para o pai, se tudo caminhar bem, e vai dizer como é ser um homem. E a menina para a mãe, ou quem faz função, sempre lembrando, que é ser uma mulher. Ninguém nasce mulher ou homem. Nós nascemos anatomicamente, menino ou menina. E isso tem que ser levado em conta, tá? Essa coisa de nome neutro, gênero neutro, calma lá. Não. Depois, as coisas acontecem, não é escolha, e a gente lida com isso, né? Mas, assim, há um tempo de construção no feminino, no que é ser uma mulher, entende? E para o homem também, que é ser um homem. Nem sempre é para o pai, às vezes é para um amigo do pai, para um avô. Quantos homens se identificam com o avô materno, avô paterno? Perguntas que carregamos, às vezes, até hoje, né? E pela tua jornada, né, linda, 25 anos, aí muito, né, muita coisa já viu dos pacientes, enfim. O que mais, assim, nas mulheres, o que você vê mais, assim, que daqui a pouco atrapalha o relacionamento? Essa questão da mulher, que a gente fala muito, né, no nosso termo aqui, querer ser o homem, querer ser Mulher Maravilha, assim. Meu marido fala, quer ser Mulher Maravilha, essa é maravilha. O que você Coitado vê do marido. Nessa construção da pessoa, né? Porque a gente está falando mais muito que Mulher aqui, Maravilha, super-homem, né? A gente está falando muito aqui da criança, né? Você tem, assim, olha, quando acontece isso, eu já vi vários casos que quando isso vem acontecendo, poxa, a pessoa vai querer ser a Mulher Maravilha ou vai querer ser o homem da casa. O que tu tem alguma coisa assim que tu possa dizer, olha, quando começa a ser assim é porque realmente vai querer tomar lugares que não é dela, por exemplo. Não dá, Evelyn. Eu sinto muito. Eu gostaria de dizer aqui para você os 10 pontos. Gente, os 10 passos para viver, assim, né? Porque, assim, algumas mulheres maravilha, ou mulheres Superman, ou essas mulheres macho, né? Corajosas, que mandam em tudo, tem um marido passivo e que adora isso. Funciona, né? Tem mulheres que o marido trabalha, elas são do lar, ficam em casa, mas mandam no dinheiro. O dinheiro é delas, elas comandam tudo, pagam tudo, arrumam, enfim, são super poderosas e competentes nisso. E o homem, não, ele só produz, o provedor, e aí ela entra fazendo uma outra parte. E dá certo, dá para eles. Agora, se você me perguntar assim, mulheres que batem nos homens, tem, né? Tem mulheres que batem nos homens. Eu fico até preocupada com essa campanha que existe contra a violência, contra o assédio. Ok, nós precisamos levar muito a sério o feminicídio, né? O que faz um homem matar uma mulher quando ele se sente rejeitado por ela? É a infância, né, gente? Vamos voltar lá? De novo. Nossa, que coisa. Você se sentiu amada. Porque quando um homem ou uma mulher se sente amado pelos pais, se sentem valorizados, amparados, reconhecidos no tempo, no término de um namoro, eles não vão cometer um suicídio. Eles não vão se jogar de um prédio, tomar um monte de pílula, ou não vão se humilhar lá pedindo. Eles vão se preservar, porque tem força que o amor possibilita, essa transmissão desse dom, que é o dom do amor, que você recebe na infância, a você suportar que o outro não te quis. E a fila anda, né? Tocar. Porque pessoas se desestruturam a ponto de se matar outra mulher e se matar. É muito sério isso. Por isso que eu gosto muito de dizer, precisa cuidar de quem cuida das crianças. É preciso cuidar de quem cuida dessas crianças. Não adianta você só tentar amparar, trabalhar uma terapia com uma criança, né? Todo o entorno dela conta e conta muito. Então, assim, funciona? Depende para quem. É o outro que tem que responder. Você pode ver uma amiga tua servindo o marido, sendo super carinhosa e trabalhando um monte, mantendo quase a casa, cuidando daquele marido, cuidando dos filhos, e o marido meio grosseiro, mas para ela tá bom. O que te cabe a não ser respeitar? Nada. Nós precisamos aprender a respeitar o outro. Agora, se você vê gritos, xingos, socorro, né, estão apanhando, agressão física, você deve sim meter a colher. Sabe aquela história? Em briga de marido e mulher, tem sim que meter a colher. Agora é essa a fala, porque você pode salvar uma vida. Então, são coisas diferentes. O que faz funcionar uma relação para alguém pode não ser o que você considera legal, sabe?
Muito bom. Então, essa pessoa que escutou aqui, que está até agora aqui com a gente, e de repente acha, será que meu relacionamento tá certo, né? Então, se tá funcionando para vocês, se vocês estão felizes, é isso, né, Exato. linda? Se tá feliz assim, desse jeito, então tá ok. É isso. Agora, assim, o que a gente vê muito, assim, no social, na clínica, é a dependência financeira, né? A dependência financeira manter a mulher. E muitas dão a volta por cima, saem, vão trabalhar, se separam, saem dessa relação que submete, que a faz sofrer e consegue, né? Agora, o que é muito comum também, e a gente precisa falar, é como é difícil com o casamento você manter amor e desejo. Eu estou falando do desejo sexual, não aquele que é o combustível da vida. Porque confunde um pouco desejo de desejo. O desejo é algo que está sempre fora. Sabe? Você confunde até com algo material. Eu quero muito esse copo, eu tenho esse copo, não é mais esse copo. E parece que com o capitalismo, após a Revolução Francesa, parece que o homem percebeu isso. Tanto que a gente tem marketing, tem tantos cursos de graduação voltados para isso. Como fazer você achar que esse produto é o que te falta. O iPhone tal, a TV tal, bolsa para o mundo feminino, sapato. Você não tem? Ah, então você não está feliz. Se você comprar, adquirir e seja feliz. É bem assim mesmo. Não é assim? É. Estamos mergulhados nesse mundo. Só que, assim... Sua vida está resolvida. Isso, às vezes, algumas pessoas desenvolvem um transtorno obsessivo compulsivo, compulsão de compras, compulsão de consumo na internet, está muito comum, os acumuladores compulsivos. Então, tem patologias aí no mundo do campo psíquico a partir disso, sabe? São pessoas mais fragilizadas que tentam ter tudo aquilo e adoecem. Mas, assim, a questão é, o outro não é nem o objeto, desses que nós falamos há pouco, nem o outro que vai preencher. Há uma falta. Nós somos seres falantes, de linguagem, único no reino animal, concordam? Concordo. Sim. Somos seres de linguagem. A palavra, a gente está sempre criando palavras que expressem o que a gente sente. Saudade aqui no Brasil, em português do Brasil, né? Não tem outro país, né, que expresse essa presença da ausência, né? Presença de uma ausência. Saudade é uma coisa que pode ser boa, que pode doer, depende, mas ela expressa muito. Mas nós não temos palavras para expressar tudo, porque há uma falta. E essa falta, ela é importante. A falta que nos estrutura. E a gente projeta essa falta no outro. Então, é muito fácil um amor, uma relação gostosa, boa, um laço virar um nó, porque eu projeto e culpo o outro da minha falta, aquilo que me falta. É o outro que não me faz feliz, porque se ele fosse mais gentil, se ele me desse flores, se ele acordasse dando bom dia, cantando para mim o dia todo, à noite, quem sabe eu quero sexo. Gente, sexo, falando do Dia dos Namorados, vamos falar de sexo, né? Pode falar. Sexo não tem a ver só com tratar bem o dia inteiro, essa coisa romântica. Sexo é um usar o corpo do outro para sentir o próprio. Eu já falei disso, não sei se vocês ouviram no vídeo. Beija a tua própria boca, não dá? Abraça teu corpo. Nós precisamos do corpo do outro para sentir o nosso. Seja um casal hétero ou homossexual, não importa. O outro, sentir o meu corpo, sentir minha boca, tocando a boca do outro. É assim que a gente sente. E algumas pessoas barram muito essa questão do sentir o próprio corpo. O outro não me atrai. Eu quero aquele que não me quer. Porque eu quero aquele ou quero querer? E estou misturando tudo, confundindo tudo. Eu quero ficar querendo. A criança é muito isso, né? Com o brinquedo que a gente falava também. Há no humano essa questão de desejar desejo. E confunde com as relações, com os objetos. Entende? Então, uma análise te possibilita um afastamento, uma leitura. E também não é para todo mundo, que tem pessoas que querem se manter nisso. Não vem mexer comigo. Eu estou bem resolvida. Sofrendo um monte. Fazendo o outro sofrer. Porque uma análise não é só para quem sofre, é para quem faz o outro sofrer também, né? Poxa vida. Tem é muitos. complexo, né? Bastante, né? Ah, mas não precisa ser. É complexo. Eu não acho tão complexo. Ela desembola rápido. Mas a gente complica. Pode até não ser complexo, mas a gente complica. Porque a gente quer um padrão. Porque a gente quer o conceito de normalidade. O que funciona, hein? O que funciona numa relação? Quando que uma relação está legal e está funcionando? Para quem? Quais são as pessoas envolvidas? O que é importante para aquela pessoa? Como que ela se sente?
Entendeu? Muito. Então, assim, é muito triste quando você vê alguns casais se separando com filhos e tudo mais, tendo tiveram sempre uma relação boa, mas de repente um se apaixonou. Eu desejo muito aquela mulher, eu desejo muito aquele outro homem, e acaba com tudo e vai viver essa aventura que não dá em nada. Alguns conseguem resgatar e voltar à relação, sabia? Muito legal. E tem homens que viciam nesse buraco que ele acha que vai preencher com esse outro relacionamento. E outro. Sempre tem que ser alguém diferente. Aí tem uma questão diferente, Marcela, que você me fez pensar, lembrar do Freud agora. Você me fez lembrar dele. Para muitos homens que funcionam no campo de uma neurose obsessiva, eles separam amor e desejo claramente. A mulher que eles se sentem atraídos, que eles escolhem para ser mãe dos filhos, é a mulher para ser amada, não desejada e para sexo. Sexo, uma garota de programa, uma acompanhante, ou a profissão mais antiga que existe, prostituta, né? Que é essa palavra. As primas. As primas. Então, e funciona. E funciona, sabe? Há relatos de mulheres antigas, assim, as avós, as bisavós, que chegavam a arrumar os maridos para eles saírem. Sim, e davam graças a Deus que a função ficava para outra. Exato. Eu já vi. Há um pacto meio que não verbal. Isso. Sem verbalizar, de que, ok, atualmente ainda existe isso. Muito. E aí você vai contar que você viu o marido? Não, né? Como é que você vai se interferir nisso? Só mete a colher na relação homem-mulher, no casal, quando tem violência, né? Nossa. Perfeito. A hora passou que a gente nem sentiu, a gente muito ficaria rápido. horas. A Linda é aquele tipo de pessoa que você hipnotiza nela. Fica hipnotizada. Você fica, quando a gente tá junto, Começa a a gente não quer refletir, sair de perto dela. Aí vai refletindo e você vai pensando, nossa, eu já vi isso. E aí você vai começando... Não sai, ela né? sabe as Nossa. perguntas certas, né? Obrigada, meninas. Nossa. Mas assim, olha, de tudo que eu ouvi de vocês, porque tudo que eu falei veio de vocês, tá? Uma pergunta. Vocês falaram, vocês perguntaram e vocês me possibilitaram desenvolver um pouco disso, né? Então, são vocês, né, que possibilitaram isso. O que é uma boa relação? Depende. Agora, nós podemos destruir os laços ou construir. É sempre tempo de construir, sabe? Não se torne toda mãe, todo pai. Se volte para aquela pessoa que é com ela que você vai ficar ou com ele que você vai ficar. Eu brinco muito com meu marido, nosso filho já tem 25 anos, tem planos de comprar o próprio apartamento, de casar. E eles são muito unidos no futebol, no trabalho. E, enfim, eu digo para você, se contenta comigo, sou eu aqui, ó, envelhecendo com você. O meu marido fala isso pra mim. Gente brinca. Não é elas que vão ficar com você. Porque você está muito... E veja, então ele está se sentindo um pouco sozinho, talvez. Talvez ele está com saudade daquele tempo que eram só vocês dois. Esses dois não se faz um de dois. Por isso que eu digo, não tem completude. A vida fica diferente quando a gente lida que não completamos o outro e o outro não nos completa. E que somos finitos, temos um tempo. Por que não construir uma relação gostosa, leve, interessante, de parceria? É possível? Porque assim, você dá lugar que o outro te atrapalha, te cobra, você vai passar a odiá-lo. Então, é só rever. Pare de culpar tanto o outro e olha a tua participação nessa história que você está vivendo. Olha qual é a tua parte nisso, sabe? E essa brincadeira sempre surge quando a gente tá... tem opções, ou B, ou isso, ou aquilo, e eu concordo com elas, não com ele. Mundo feminino, ele tá sozinho lá. Tá. Ele tá sozinho. Tô sozinho. Eu também tô, né? São dois homens e eu também tô. Quando a minha nora fala, eu falo, eu me sinto sozinha. Ela, ai, tia, ela fala pra mim, brinca comigo. Mas é verdade, o mundo feminino, o homem não vai entender. Não vai. Entende? O homem hétero não vai entender. Por isso que... o meu é muito compreensível. Olha por 3 mulheres, né? Ele tem que renunciar muito. Ele já entendeu. É um outro mundo, né? Essa diferença tem que ser levada em conta. As mulheres, esse podcast é para as mulheres. Vocês estão ficando tudo igual tua mãe. Identificada, então tá dando certo. Tá funcionando. Né? Elas precisam se identificar com você. É um pouco assim que funciona, né? E às vezes ama tanto a mãe que precisa rivalizar um pouco, dizer, ai, não tá legal, sai pra lá, não, você acha mais bonito esse ou esse? Esse, então eu quero outro.
A minha maior é assim. Ela tá sempre de faísca comigo, assim. É? Tipo, eu falo uma coisa, ela quer outra. Falo uma coisa, ela quer outra. Pra se Eu sempre- identificar. Ela tá sempre de faísca, assim. Ela vem, mãe, me abraça e me Aham. beija e tal. Esse amor e ódio. Mas aí eu falo pra coisa, Clara, vai lá fazer tal coisa, Clara. E ela olha pra mim assim, e fica assim, faz isso. Ela, não, ela faz aquilo. E assim a gente fica. Ela ama, mas ela tá sempre nas faíscas. Porque ela precisa se separar de você. E quando você é autoritária ou demanda demais, ela fica presa. Quanto mais a criança se sente, ou a menina, moça, se sente presa, mais ela vai se debater para se separar. É como se a mãe tivesse que autorizar a filha, pode crescer. Não precisa ser a minha menininha, né? Cresça, pode crescer. Muito bom, gente. Eu não queria fazer outra pergunta, mas eu vi que nós estamos no tempo. Eu também, eu já ia... Não, enfim, vamos segurar. Vamos, E né? tudo no Dia dos Namorados. Falamos de amor, não é? Falamos Desse amor que muito, recebemos na infância, muito. até o tornar-se uma mulher, tornar-se um homem, não é? E se você quer dar um recado, linda, para essas Recado pessoas final. que estão aí, breve, né? Amanhã, Dia dos Namorados. Oh, escute esse recado, linda. Pode falar aqui para Com essa mulher que está no outro lado. Amar é um enigma, né? O que faz com que a gente ame o outro é nosso. A gente ama meio sozinhos, então, isso mesmo. Nós enxergamos no outro o que queremos enxergar. E quando isso cai por terra, a gente se decepciona e se irrita, odeia isso. Mas fomos nós que construímos e tentamos enxergar essa ilusão. Então, se cai a ilusão, fica o quê? A realidade, o outro. É possível construir a partir disso? Continuar construindo um laço? Claro que é possível, através do respeito. Eu considero o respeito o melhor sentimento, melhor do que o amor. Quem ama pode sentir raiva e atropelar o outro. Primeiro, o respeito. Tente respeitar o outro para se fazer respeitar. Tá ok? Ai, Ai, maravilhoso. que lindo. Gente, obrigada você que ficou aqui, né? Você que assistiu. Olha, vale a pena você até voltar e assistir de novo, porque, né? Aqui Essa vai ter que voltar. reflexão. Ou tudo vai que a gente no falou play, aqui, no pause. tudo que a gente falou aqui é muito, muito, muito pertinente aí para esse Dia dos Namorados. A gente espera que você curta esse dia especial com quem você ama, da forma aqui, como nós falamos, né? Da forma que você entender que é amor. Então, você aí com o seu namorado, com o seu parceiro, com o seu marido, esposa, enfim. Aproveite esse dia. Companheiro, companheira. Exato, aproveite esse dia para estar com quem você ama, para fazer um momento especial, né? Se for o caso, compre aí um vinho da Euken, tem aí a sua latinha da Euken na sua mesa, aposta, tem as Óculos, flores, Presenteie um óculos. tem os óculos da LTM, presenteie, né? Dia dos Namorados é dia de presentear com os óculos, né? Com as flores da Luhara, enfim, né? Todos esses, né? Nossos patrocinadores, nossos apoiadores, enfim, estarão aqui na descrição do vídeo. Não deixa de nos seguir, de nos acompanhar, de se inscrever no YouTube. E, gente, não é só agradecer. Beijo. Obrigada Beijo. pela sua presença. Um ótimo Até Dia o dos próximo Namorados. vídeo.